Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre função na linguagem C e vou demonstrar através de um exemplo bem simples aqui que vai ser a soma de dois números, tá certo? Então eu vou ter algumas variáveis aqui que eu vou precisar, vou chamar de A, B e C. Vou ler do teclado os valores para A e para B. E C vai receber a soma desses valores, tá certo? C vai receber A mais B. Eu vou printar esses valores e o valor da soma que vai estar em C. Então, todo mundo inteiro aqui, vou colocar a soma de... Aqui vai ficar o nosso A, mais aqui vai ficar o B, vai ser igual a... Aqui vai ficar o C, certo? Então, A, B e C. Pronto. Bem simples, vou compilar e executar. Coloquei scanf. 5 a entrada de A, 3 a entrada de B, saída 5 mais 3 igual a 8, 8 o valor atualizado que foi passado aqui, né? A mais B. O que é que a gente vai fazer? Vamos agora começar a modularizar e eu vou criar uma função. O detalhe de função em C é porque você pode declarar depois do main, por exemplo aqui, ou antes do main, que seria aqui. Se você declarar a sua função antes do main, não vai ter problema em chamar essa função aqui no main. Porém, se você declarar ela aqui depois do main, você precisa definir o escopo dessa função aqui antes do main, tá certo? Vou ilustrar através de um exemplo daqui a pouco. Vamos logo criar nossa função. Nossa função vai ser nossa função para somar esses valores. Então, eu vou colocar aqui o tipo do retorno, o nome da função, vou chamar de soma, e os parâmetros. Vou precisar de dois parâmetros do tipo inteiro. Pronto. Aqui dentro eu posso criar uma variável C que vai receber A mais B. E eu vou devolver o valor de C. Ok? Aqui então eu vou chamar, não vou precisar mais dessa linha, li os valores e eu vou passar a soma de A e B que eu estou recebendo aqui vai ser igual a D. Esse meu D agora não vai ser mais C, vai ser a função soma e eu passo A e B como argumento. Vamos executar. Cinco A, 3B, chamou a função e devolveu o valor. Está funcionando. Poderia fazer diferente aqui também. Ó. Poderia colocar return A mais B, por exemplo. Mas antes eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Esse C que está aqui dentro é uma variável local, tá certo? Diz respeito ao corpo da função. Então, é uma subrotina aqui dentro que está sendo executada e essa variável ela vai ser reconhecida apenas aqui, o seu valor. Por exemplo, se eu tenho um C aqui no main, digamos que eu diga que C recebe 8. 8 não, vou botar 5. C recebe 5. E aqui embaixo eu vou printar esse C, tá certo? Printf. Só para vocês observarem isso. Vou exibir a variável C do main, tá certo? Embora eu tenha aqui uma mesma variável, mas essa daqui da função diz respeito apenas à função. E essa aqui, de fato, é do main.
Vamos exibir os valores para dar uma conferida. Então, ó, ele vai exibir aqui o valor da soma e depois vai exibir, vou dar um /n para ele pular a linha. E aqui vai exibir o valor de C, certo? Vou botar os mesmos valores da entrada anterior, 5 mais 3. A soma de 5 mais 3 é 8. E vejam aqui o 5 aqui embaixo, que foi justamente o valor que a gente atribuiu para C. Então, ó, C aqui está recebendo o valor de A mais B. Porém, quando ele retorna aqui, ó, ele retorna apenas o retorno dessa função. O valor de C aqui no main não foi alterado. Então, só para não confundir as variáveis, tá certo? Nesse caso, eu vou dispensar essa variável C, também aqui na minha função, e eu já vou retornar A mais B. Ok? Vai funcionar do mesmo jeito. Então, vamos verificar. 5, 3, 8. Beleza. Agora, o que é que a gente vai fazer? Existem as funções, no caso, com o retorno. A gente precisa dizer se esse retorno vai ser do tipo int, do tipo float. E as funções que não possuem retorno são chamadas também de procedimentos. Então, eu vou criar aqui uma função void, ou seja, não possui retorno. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a leitura dos dados, ok? Ela não vai ter parâmetro e apenas vou tirar o que está aqui, ó, e vou colocar aqui em leitura. Então, leitura vai fazer a leitura de A e B e vai chamar a função soma. Está aqui em leitura. E aqui eu vou, no meu main, eu apenas vou chamar leitura. É minha função. Detalhe, vejam o que vai acontecer aqui, tá certo? Vejam o que aconteceu. Ele deu um erro aqui. A soma não foi declarado no escopo. Foi o que aconteceu. Lembram que eu disse que se a gente declarar a função antes do main, beleza, chamar ela aqui no main, né? Só que se eu não coloco, no caso a gente está falando de leitura agora. Como eu estou usando a função soma e ela não está acima de leitura, o meu compilador ele não vai chamar essa função. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso declarar o escopo dessa função, que nada mais é do que o seu tipo de retorno, o nome e os parâmetros. Agora vai funcionar. Observem. 5 mais 3, 8. Então, no meu main aqui é que está executando, né, a função principal. Ele chama a função leitura. Leitura tem aqui 3 variáveis. A gente nem precisava mais desse C, né? Tem 2 variáveis. Está lendo essas 2 variáveis. Está printando o valor e está chamando a função soma que foi declarada aqui no escopo. E tem esse seguinte retorno aqui, que é A mais B. Ok? Então, a gente chama essas funções aqui sem retorno também de procedimento. E aqui é a nossa função com retorno do tipo inteiro. Beleza? Agora, vamos trabalhar com uma função que recebe um vetor. Então, vou excluir tudo isso. E vou excluir também leitura. Então, eu tenho aqui um vetor de inteiros vou colocar só 2 posições, tá certo? Só para na entrada a gente não demorar muito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura e a escrita desse vetor por meio de uma função. Então, eu vou aqui criar o meu programa, ou criar a minha função do tipo void ler vetor.
Tá aqui, vai receber o vetor. E também o tamanho desse vetor. E aí o que é que vai ser feito? Vou ter aqui um for. Vou chamar aqui no lugar de i, vou chamar de tamanho, tá certo? Aqui eu vou declarar um i, que vai ser o nosso iterador aqui. E vai de 0 até i menor do que tamanho i mais mais. Pronto, e aqui eu vou ler a entrada. Na posição i. Pronto. Além de receber o valor, eu também vou exibir, tá certo? Nessa função ler vetor. Aí seria imprimir vetor, né? Então vamos criar mais uma que vai agora, no lugar de ler, ela vai imprimir o nosso vetor. Então vou criar aqui embaixo exibe vetor. Então aqui vai ser um printf. Tirar o i comercial, já que não é leitura. E aqui dentro eu vou chamar aqui no main mesmo. Então eu vou chamar primeiro o ler vetor e vou passar como parâmetros o vetor e o seu tamanho. Então aqui eu vou passar vet, é o nome do meu vetor, e o tamanho é 2. Aqui em exibe vetor também vou passar dois parâmetros. Exibe vetor vet tamanho 2. A gente poderia no mesmo procedimento desse também receber e exibir os valores, né? Mas vamos deixar assim. O que é que vai acontecer aqui? Vamos observar. Deu um problema no i. O problema, na verdade, é o nome do scan aqui. Pronto. Scan F vai fazer a leitura. No caso, ele vai aguardar dois valores. Eu vou colocar 1, 2 e ele exibe 1, 2. Ok? Então, como passar aqui uma estrutura vetor para uma função.